Olá, eu sou Alexandre Lor e esse é o podcast Bile Negra, Filosofia e Saúde Mental. E hoje vamos falar de um tema bastante interessante que é a filosofia da mente, a relação entre mente e corpo. O primeiro conceito que a gente tem que entender é o de monismo e dualismo. Pois bem, monismo é um conceito em filosofia que diz que todas as coisas no mundo elas são originárias de uma mesma substância. Ou seja, se a gente começar a reduzir as coisas, a gente chega numa mesma substância, seja ela, por exemplo, a biologia, as moléculas, as células, os átomos. E o dualismo é um conceito que nos diz que as coisas são reduzidas em duas substâncias diferentes. Geralmente é um conceito utilizado muito pela religião e que denota que as coisas têm duas origens, ou seja, como se a gente tivesse mente e corpo, ou um espírito e um corpo. E que são coisas diferentes. Se a gente começar a reduzir as coisas, de onde vem isso, de onde vem aquilo, a gente chega em coisas distintas. Então a gente vai chegar numa coisa corpórea, uma coisa biológica e numa outra coisa imaterial ou espiritual. Então esses são dois conceitos muito importantes e que a gente vai usar aqui corriqueiramente. Bom, e a primeira questão que a gente tem que se perguntar assim, será que tinha uma ideia de doença mental antes da psiquiatria, antes da psicologia, antes da psicanálise? Será que isso é uma invenção da modernidade? Que muita gente às vezes defende que a doença mental é uma coisa da modernidade, da atualidade. Enfim, não, né? A gente tem doenças mentais, a gente tem uma evidência de que as pessoas concebiam a ideia de uma doença mental já na pré-história. Então achou-se já crânios em escavações com trepanações, que eram aqueles furinhos feitos no crânio para drenar algum tipo de coisa. Então a ideia de que havia alguma alteração ali na cabeça da pessoa que precisava de uma intervenção física, né? A gente tem também os textos antigos, né, de Hipócrates, os textos gregos, onde se fala das bilis, por exemplo, da bile negra, do sangue, das pessoas que eram coléricas. Então a gente tem uma ideia de doença mental já na antiguidade também. E tem uma ideia de doença mental também na Idade Média, né? Enfim, temos aí as caças às bruxas, etc. Mas como que era esse conceito antes da fundação propriamente dita de uma psiquiatria, de uma psicologia? Era um conceito que oscilava entre um dualismo e um monismo. Era um conceito e que muitas vezes era inespecífico. A gente não tinha uma classificação como a gente tem hoje. A gente muitas vezes era uma coisa que era indefinida, né? Era uma coisa única, que era a loucura. Então, por exemplo, se a gente pegar na pré-história, a gente tem uma ideia de que tem algo errado fisicamente ali com aquela cabeça, porque você precisa de uma trepanação, você precisa de uma intervenção física. Então a gente entende aí como um conceito mais monista, né? É uma substância só. A mesma coisa com Hipócrates, ele vai falar que as doenças cerebrais, o excesso de bile negra, a melancolia, né, a depressão, ele é causado justamente por esse desbalanço no corpo, né, um excesso de um desses fluidos que vai causar depressão. Então, o que a gente depreende daí? Que a alteração, a depressão é uma alteração física, é uma alteração biológica. De novo, aí um conceito monista, né? Já na Idade Média, a gente tem a questão da caça às bruxas, né? Muitas pessoas que tinham sintomas psicóticos, né? Que a gente deduzia que tinham sintomas psicóticos, como alucinações, delírios, eram tidos como bruxos, né? Bruxas. E essas pessoas eram queimadas. A pessoa está possuída, né? Então, ou é um desvio moral, né? Ou a pessoa
está ali deprimida, ou ela está vendo coisas porque ela é um mau caráter, é uma pessoa preguiçosa, ou aquilo tem uma causa espiritual, né? Ou ela está possuída por algum tipo de demônio. Aí a gente já vê um conceito mais dualista, ou seja, eu tenho o corpo e eu tenho uma outra substância que não é o corpo, que não é biológica e que causa doença mental. Então, rudimentarmente, eu tenho esses conceitos um pouco oscilando entre um dualismo e um monismo, né? E como é que isso evoluiu ao longo do tempo, né? Eu vou ter logo antes do nascimento da psiquiatria, das ciências da saúde mental, eu vou ter grandes divisões, né, em loucura e neurose, né? Então, por exemplo, a loucura ela era o quadro psicótico mais propriamente dito, pessoas que viam coisas, né, pessoas que acreditavam em coisas que não existiam. E eu vou ter as neuroses, que eram doenças dos nervos, vejam só, e que eram tratadas por neurologistas. Então, não eram doenças da mente, mas eram doenças dos nervos, né? Enquanto que a loucura ela não tinha um tratamento, né? As pessoas às vezes ficavam soltas na cidade, ou as famílias acorrentavam, né, os seus familiares com algum quadro de loucura propriamente dito, e enquanto que as neuroses eram tratadas pelos neurologistas. Então, as neuroses, o neurologista mandava ali quadros ansiosos, depressivos, ele encaminhava essa pessoa para fazer banhos, né, aqueles spas, né, com aqueles banhos de águas quentes, né, de termas, né, enquanto que a loucura ela em geral não tinha um tratamento, né. E nesse contexto, né, que é logo antes do surgimento da psiquiatria, ali século XVIII, né, por aí, a gente vai ter o René Descartes, né, que faz uma digressão muito interessante, que é o famoso autor daquela frase penso, logo existo, que vai ser ser uma meditação, né, interessante, mas vai trazer alguns problemas que a gente vai ver mais para frente. Enfim, ele escreveu esse livro, Meditações Metafísicas, e o que ele quis dizer, né? É um livro bastante interessante, dá para ler, assim, se você dedicar uma tarde, uma manhã, um dia de final de semana, você consegue ler, porque é um livro que vai te encaminhando, ele vai te guiando pelas meditações do Descartes. E o que ele fala? Ele começa a duvidar de tudo, né? Bom, falar, mas isso que eu estou tocando pode não ser isso, o que eu estou ouvindo pode ser que não seja verdade, pode ser que eu esteja tendo uma alucinação. Então a única coisa da qual eu tenho certeza é do meu pensamento, né? Essa é a única coisa que eu não posso duvidar, que eu estou pensando. Então ele fala, bom, eu penso, logo eu estou existindo, né? E com isso ele faz uma clivagem muito interessante, né? Que ele se destitui de todo o aparato biológico do corpo e ele condiciona a nossa existência ao simples fato de pensar. Então, assim, pelo simples fato de eu estar pensando, eu existo. Todo o resto aquilo pertenceria a uma outra substância. Então, isso é bastante interessante porque ele vai sedimentar um dualismo, né, na questão da saúde mental, nessa relação mente e corpo, como se eu fizesse uma separação. Bom, os meus sentidos, eu posso não estar vendo a coisa certa, porque eu posso estar tendo uma alucinação, mas o meu pensamento, esse eu tenho certeza de que é ele, de que ele é meu, né? Então esse é um pouco o panorama logo antes da fundação da psiquiatria, das ciências de saúde mental. Então eu vou ter ali um cenário também do iluminismo, né, onde valores como razão, liberdade, livre-arbítrio vão ser muito fortes, um positivismo também nessa época, e aí se funda a psiquiatria justamente no momento em que acredita-se que a loucura ela pode receber um tratamento, que podemos intervir na loucura,
que ela não é uma questão onde que não é curada, que não pode ser tratada. Então, nesse momento que eu vou fundar, né, essa intervenção, né, a terapêutica da loucura, né? E aí, nesse momento, eu vou ter alguns tipos de conceitos sobre a mente, né, sobre a relação entre mente e corpo. Então eu vou falar aqui de 4 conceitos. O interessante nesse caso é que, mesmo sendo conceitos que eles vão vindo com o tempo, os 4 eles ainda aparecem hoje em dia. Então, se a gente for falar da relação mente e corpo, a gente ainda consegue observar nos dias de hoje esses 4 conceitos, que é muito interessante. Então, eu vou falar de dogmatismos, dos ecletismos, dos pluralismos e do integracionismo. Então, esses são as 4 maneiras da gente entender a relação entre mente e corpo. São 4 maneiras que foram evoluindo ao longo do tempo, mas, como eu falei, ainda hoje a gente ainda vê resquícios de cada uma dessas 4 maneiras. Então vamos falar dos dogmatismos, né? Como o próprio nome diz, a gente está falando de dogmas, né? De crenças muito rígidas, muito defendidas muito arduamente, né? Então esse foi o primeiro tipo de conceito que a gente teve em saúde mental. E aí os dogmatismos, a gente tem 3 deles praticamente, né? O primeiro deles é o biologismo, o psicologismo e a antipsiquiatria. E veja só, esses jeitos de entender a saúde mental, a mente da gente, eles vão ter uma influência muito forte no estigma, como eu vou alinhavar aqui aos poucos, né? Então, dependendo da maneira como eu entendo a mente, essa maneira pode ser mais suscetível ao preconceito, a eu não entender o que é uma depressão, a eu estigmatizar, eu tenho um preconceito contra pessoas que tenham depressão, ansiedade. Então isso é muito interessante para a gente entender isso também. Enfim, então o primeiro tipo de dogmatismo é o biologismo, né? É eu entender que toda doença mental ela é fruto exclusivamente de alterações biológicas, né? Então é eu falar, por exemplo, que a pessoa está deprimida exclusivamente porque os neurônios dela da parte serotoninérgica pararam de funcionar. Então, por exemplo, a pessoa se separou, o pai morreu, o cachorro fugiu de casa, a pessoa foi mandada embora, a pessoa desenvolveu um quadro depressivo. E ela chega no consultório e fala, não, isso aí não tem nada a ver, esse quadro não tem nada a ver com a sua vida, isso é uma coisa estritamente biológica. Se você não tivesse ali uma vulnerabilidade biológica, se você não tivesse um certo gene, você não estaria deprimido, né? Você estaria bem melhor, né? Então esse é um dogmatismo biológico, é eu entender que todos os fenômenos mentais eles são reduzidos a fenômenos biológicos, né? E que isso não tem nada a ver com a vida da pessoa, né? Esse falando um pouco dos grandes erros, né? Eu acho que o grande erro do biologismo, que ainda permanece nos dias de hoje, a gente consegue ver isso, é justamente essa redução de todos os fenômenos mentais, a sinapses, a reações químicas, biológicas, né? E a hipermedicalização. Então, eu começar a medicar as pessoas a esmo. Bom, a pessoa está deprimida, eu vou fechar os olhos para o que está acontecendo na vida dela, porque ela está deprimida, e vou dar um antidepressivo. O que está acontecendo na vida dela pouco interessa. O que interessa é que ela está deprimida e que ela precisa receber um tratamento. Então, essa é a grande falha do biologismo, né? Por outro lado, um segundo dogmatismo, também frequentemente visto hoje em dia, é o psicologismo, né? Eu entender que é o contrário, entender que todos os fenômenos que acontecem ali, a depressão da pessoa, a ansiedade, são frutos tão somente de mecanismos psicológicos. Então, eu entender que a pessoa está ansiosa ou ela está deprimida
exclusivamente por questões psicológicas e que aquilo não tem nada a ver com a biologia da pessoa. Então, esse dogmatismo é o contrário, né? Eu entender que aconteceu tudo aquilo que eu falei na vida da pessoa, a pessoa está deprimida, mas ela não precisa de remédio, né? Ela vai sair dessa sozinha, vamos tratar dela, enfim, vamos conversar e a pessoa não vai precisar de medicação, né? Uma posição também bastante radical, né? Porque pressupõe que a mente está separada do corpo. Então, tudo bem, aconteceu aquilo tudo na vida da pessoa e a pessoa desenvolveu uma depressão. Mas essa depressão acontece aonde? Né? Ela está acontecendo aonde? O que ela está afetando ali? Está afetando o cérebro da pessoa. Então, por mais que eu entenda que a pessoa tenha passado por isso tudo e tenha desenvolvido um quadro depressivo, eu entendo que nesse momento o cérebro ficou doente. Eu preciso tratar desse cérebro, eu preciso medicá-lo. O psicologismo, esse dogmatismo, ele vai falar o contrário, né? Vai falar, não precisa de medicação, você vai sair dessa sozinho, né? E outro dogmatismo também muito importante é o da antipsiquiatria, né? Que é aquele dogmatismo que fala que não, a doença mental não existe, ela é uma fabricação da sociedade moderna. Isso é uma fabricação da indústria farmacêutica. Então, assim, as pessoas não precisam de psicoterapia, as pessoas não precisam de medicação. Simplesmente a questão da doença mental não existe. As pessoas são diferentes e elas têm que ser encaradas como elas são. Então, a gente vê que são posições bastante radicais e que ainda existem hoje em dia, se a gente pensar. Se não me engano, em algum lugar nos Estados Unidos tem um museu da antipsiquiatria, tem pessoas que defendem que a doença mental não existe, né? Então isso é uma coisa até bastante frequente nos dias de hoje. Enfim, com posições tão radicais, né? A coisa não podia ir para frente. Então, em um segundo momento, a gente vai ter uma outra proposta, né, de entendimento da saúde mental, que é o ecletismo, né, que é o modelo biopsicossocial, né, onde os limites entre os mentalmente saudáveis e os mentalmente doentes, ele é fluido. O ecletismo vai dizer o quê? Então esse é um segundo momento, né, de entendimento do cérebro, da relação mente e corpo, né, onde a doença mental vai ser concebida ao longo de um contínuo de gravidade. Então, eu não tenho uma coisa separada de saudáveis e doentes, mas isso é uma linha contínua, né? Onde realmente eu preciso colocar um ponto ali para eu tomar decisão, trato ou não trato, mas as pessoas, elas não são separáveis, assim, pessoa deprimida e pessoa não deprimida. Isso vem ao longo de um contínuo, de um gradiente. E a gente vai ter uma mistura de um ambiente nocivo e conflitos psíquicos, causando a doença mental. E o mecanismo através do qual a doença mental emerge no indivíduo são mediados psicologicamente e biologicamente. Então, na questão do ecletismo, eu vou ter uma mistura de conceitos, né? Então, eu vou entender que a pessoa tem ali uma vulnerabilidade genética, né, uma vulnerabilidade biológica, mas que também acontecem coisas na vida da pessoa e que aquilo vai causar doença. Então veja só como eu já começo a assumir aqui um certo monismo, né? Mente e corpo são frutos de uma substância só, né? Elas estão no mesmo lugar. Então, para eu ter a doença mental, eu tenho que ter uma vulnerabilidade genética, mas eu tenho que ter questões psicológicas, óbvio, né? Eu tenho que ter alguma coisa acontecendo na vida da pessoa, quer ela enxergue, né? O pai morreu, o cachorro fugiu, a pessoa perdeu o emprego, quer ela não enxergue. São as questões inconscientes da psicanálise, né? A pessoa teve um trauma muito grande na infância, aquilo ficou no inconsciente e eu não consigo enxergar aquilo, mas aquilo está gerando algum sintoma. Então, no ecletismo, a gente já tem uma proposta de um entendimento aí, né, a gente não tem
um posicionamento muito radical, né, como é o biologismo, não é tudo biológico, é tudo falha do neurônio, ou do psicologismo, que é tudo Freud, é tudo psicanálise, mas eu tenho já uma conversa entre esses dois campos, mas de uma maneira muito crua ainda, porque eu tenho um modelo dito biopsicossocial, mas eles conversam, mas vamos dizer assim, eles não entendem, né? Então é como se eu tivesse ali um bolo, eu tenho os ingredientes, mas eu não tenho a receita, né? Então isso é muito comum a gente ver, por exemplo, em discussões de caso, né? Onde uma pessoa entende aquele determinado paciente por um viés mais biológico, outra pessoa entende aquele paciente por um viés mais psicanalítico, mas uma coisa não invade o campo da outra, né? Eu não consigo fazer esses conhecimentos conversarem, né? Então é como assim, se eu tivesse uma coisa mais biológica, né, como se fosse compartimentalizado. Então eu tenho um certo entendimento, né, vamos dizer assim, uma resolução um pouco mais política com o ecletismo, né, de não ter posições tão radicais assim, mas eu tenho os ingredientes, mas eu ainda não tenho essa receita do bolo, né, em que como que aquele trauma feito na infância, né, um pai abusivo, ou uma mãe, por exemplo, esquizofrenogênica, um conceito muito forte do pessoal de Palo Alto, né, um conceito de psicodinâmica, né, como essas coisas vão influenciar a biologia, o cérebro da pessoa, para eu entender essa esquizofrenia, essa depressão. Então esse é um segundo momento, que é o chamado ecletismo, né, em que ele volta a um certo monismo no entendimento da nossa mente, mas em que as coisas não são muito bem explicadas. Eu vou ter um terceiro momento, que é o chamado pluralismo, onde eu vou ter algumas escolas, né? Eu vou ter a escola existencial, a escola interpessoal, a escola objetivo-descritiva de Emil Kraepelin, né, que são os neo-kraepelinianos, e eu vou ter a escola psicanalítica, onde as coisas elas começam a se conversar um pouco mais, né, mas ainda assim eu não tenho uma resposta única, né, então as pessoas vão se filiando a escolas para entendimento da doença mental. Então, seria como se fosse uma evolução do ecletismo, mas ainda assim eu tenho esses ingredientes e eu não tenho a receita do bolo. Ou melhor, vamos dizer, cada um faz um bolo do jeito que quer. A gente envolve esses ingredientes, né? A pessoa tem uma depressão, ela pode até tomar o remédio, tudo, vou tratar ela com psicanálise, mas no fundo eu não sei como uma coisa interfere na outra, né? Ou eu tenho um certo entendimento de como essas coisas interagem. Então eu vou ter algumas escolas onde cada uma explica a seu jeito, né, como as coisas funcionam. E eu vou ter uma proposta mais atual, né, que ela se chama integracionismo, que ela veio com o prêmio Nobel de Medicina, o Eric Kandel, e as neurociências. E ele vai retomar essa questão do monismo de uma maneira mais forte. O que o Eric Kandel ele descobriu? Ele descobriu que se você fazer algum estímulo ambiental lá nas aplísias, que eram micro-organismos extremamente simples, que ele estava trabalhando, mas que tinha um sistema nervoso bastante rudimentar, o que ele descobriu? Ele descobriu que se você realizava algum estímulo ambiental nessas aplísias, você conseguia mudar a estrutura desse sistema nervoso desse micro-organismo. O que isso nos diz? Que o ambiente ele consegue mudar estruturas cerebrais. Então, o integracionismo ele trouxe essa ponte entre o ambiente e a biologia, ou seja, em termos bastante práticos, né, e bastante avançados, assim, trazendo isso para o dia de hoje, quando a pessoa está lá sentada no divã, fazendo psicanálise e tem os insights dela, aquelas coisas todas estão ocorrendo em algum lugar, né? E esse lugar é o cérebro da pessoa. Então, às vezes você
consegue melhorar sintomas depressivos com técnicas psicanalíticas, com técnicas psicológicas, mas porque aquelas técnicas estão tendo um efeito biológico no cérebro da pessoa. Então isso de maneira mais concreta, por exemplo, quando a pessoa vai fazer exercício físico, ou quando ela vai fazer mindfulness, que hoje está na moda, essas coisas todas, né, já provaram estudos que tem efeito biológico no cérebro. Então, se eu fazer meditação, se eu fazer mindfulness, eu vou ter algumas estruturas cerebrais que vão mudar, né? Eu vou ter uma preservação dos neurônios, eu vou diminuir minha inflamação cerebral. Então, isso, no fundo, que Kandel descobriu, né? Que coisas ambientais elas têm uma ação física sobre o cérebro, que é muito importante porque você começa a integrar todos esses conhecimentos. Então, por exemplo, a pessoa está fazendo psicanálise, ela está bem melhor, ela está menos ansiosa, está menos deprimida, claro, porque aquilo teve uma ação ali no cérebro da pessoa, ela de repente reorganizou algumas redes neurais e aquele sintoma deixou de existir, né? Ainda dentro do integracionismo, os genes são importantes determinantes do padrão de interconexão entre os neurônios. Então, o gene ele vai fornecer ali uma matéria-prima, né, que são os neurônios, um neurônio mais excitatório ou mais inibitório, né? Mas também o comportamento e fatores sociais exercem ações no cérebro ao retroalimentá-lo, modificando a expressão dos genes. Então isso é muito importante. Eu tenho um gene ali, mas eu dependo do ambiente muitas vezes para que ele se expresse, né? Então eu tenho um gene, um determinado gene de uma ansiedade, mas e ele está ali quietinho. Se na minha infância eu vivi num ambiente abusivo, vivi numa família com alta emoção expressa, por exemplo, esse gene vai se manifestar, né? Então eu tenho as duas coisas se comunicando. Vejam só como a gente vê aí, propriamente dito, a receita do bolo, né? Então, por exemplo, alterações genéticas produzidas pelo aprendizado geram mudanças no padrão de conexões neuronais. Do que eu estou falando aqui? Da psicanálise, da TCC, do mindfulness, né? De você ter consciência, de você ter insight sobre os seus pensamentos. E como eu falei, né, a psicologia, a psicoterapia, o aconselhamento psicológico são eficazes e produzem mudanças a longo prazo no comportamento ao produzir mudanças na expressão gênica. Então a gente tem diversos estudos mostrando efeitos biológicos da psicoterapia, por exemplo. Então o que o Kandel fez foi justamente achar ou dar caminhos, né, porque a gente não sabe ainda exatamente como isso funciona, né, mas para essa comunicação, né, entre ambiente e cérebro. Então o que ele fez foi nos explicar, falar, olha, a gente não tem uma ponte aqui, né? Eu não tenho uma coisa que é mente, né? E aí a gente separa isso, e tem uma segunda coisa que é corpo. Essas duas coisas não são diferentes. Então, retomando aqueles conceitos lá do começo, eu não estou falando aqui de um monismo, de um dualismo, perdão. Essas coisas fazem parte da mesma substância, né? Então mente e corpo, elas estão dentro de uma mesma substância, né? Eu consigo, a minha mente se expressa dentro do meu corpo, e eu consigo, com coisas, vivências, com biografia, com eventos de vida, eu consigo fazer essa comunicação entre o evento, entre uma experiência, uma vivência e uma alteração biológica no meu corpo, no meu cérebro. Bom, tem algumas vantagens e risco. Então, esse era um pouquinho a ideia dessa filosofia da mente que a gente tem e que tem muita discussão hoje em dia, né? Tem algumas vantagens e riscos, isso é bem a título de curiosidade, porque aí teria que se desenvolver esse tema muito mais, mas
pessoal ainda fala muito de um risco, de um exagerado reducionismo biológico, né? Bom, mas se eu reduzir toda a minha mente a eventos biológicos, né? Como que fica, né? Tem até ciências, né, sobre a vida após a morte, sobre estuda-se hoje muito a espiritualidade, né? Então, se eu reduzir a minha mente a eventos estritamente biológicos, eu perco isso. Tem uma corrente bem mais recente de filosofia que propõe uma volta a um dualismo, né, que fala justamente de você ter duas substâncias separadas, né? E o que eles argumentam, né? Que, por exemplo, você tem uma coisa muito única e que você não tem nos animais, que é a experiência do viver, né? Essa experiência da consciência, né? De você ter uma consciência trafegando ao longo do tempo, você ter essa vivência, essa experiência é uma coisa muito particular e que isso você não conseguiria encaixar isso dentro de uma esfera biológica. Então, hoje em dia tem se falado muito de uma volta ao dualismo, né? A gente não pode entender a mente como sediada exclusivamente no cérebro, né? Mas isso é uma discussão bastante avançada. Os monistas vão falar, bom, mas se eu tirar o cérebro eu não tenho mais pensamento, eu não tenho mente. Se eu gerar uma lesão ali no cérebro, a pessoa não está mais pensando, a pessoa apaga, né? Mas enfim, isso é a discussão mais avançada e no pé que a gente está hoje. Enfim, tem vários livros sobre o tema. Assim, é um tema muito interessante, é um dos hot topics em filosofia, né? Por exemplo, os dualistas vão argumentar, mas por que eu não consegui fazer uma inteligência artificial autônoma, né? De onde que eu tiro o livre-arbítrio, né? Isso eu não consigo montar, né, numa placa de computador, eu não consigo fazer isso biologicamente. Então, esse é o argumento de que nós estaríamos de volta a um dualismo. Então, esse foi o episódio de hoje do podcast Billy Negra. Falamos aqui sobre filosofia da mente, a relação entre mente e corpo. Se você gostou, dê um like, siga nas redes sociais, no YouTube e nos agregadores de podcast. Um abraço.